Boa noite, Clube do Livro. Essa live é a segunda parte, onde nós vamos analisar e comentar um pouquinho sobre o capítulo 8. Na verdade, hoje eu vou mais escutar e vou dar a palavra à Flávia, que vai ajudar a gente a concluir os estudos sobre o capítulo 8, que traz o conto dos sapatinhos vermelhos. Se você não assistiu a primeira parte, ela tá salva aqui no meu Instagram e principalmente lá no canal do YouTube tem a playlist. Fica mais fácil vocês assistirem os vídeos, né? As lives acontecem aqui, mas depois ficam salvas lá no meu canal do YouTube. É só pesquisar Yoga com Carolina, que você vai achar a playlist Mulheres que Correm com os Lobos e tem as lives do capítulo 1 até o capítulo 8. Todas as lives que nós fazemos aqui ao final de cada capítulo estão salvas lá para que você possa escutar o audiobook gratuito no Spotify e ao finalizar a escuta ou a leitura de cada um dos capítulos, escutar a live para te ajudar a aprofundar, a tirar dúvidas. E você também tem o suporte no nosso grupo do WhatsApp para poder comentar, colocar suas perguntas, trazer insights. Lá é um espaço aberto e seguro para a gente poder estudar esse livro de forma coletiva. Tudo isso é gratuito, isso é um projeto totalmente voluntário, por minha parte, por parte da Flávia, em que eu particularmente estou lendo esse livro pela primeira vez, então essa é a maneira como eu encontrei de criar uma egrégora, né, de pessoas, principalmente mulheres que querem se aprofundar, que talvez tenham encontrado a dificuldade da leitura desse livro, para que a gente siga, né? Já faz um ano que nós estamos lendo esse livro, cada uma no seu tempo, com pausas, com reflexões, com estudo, sem pressa nenhuma. É um livro pra gente ter pra vida, né? A gente segue agora, quem sabe a gente finaliza até o final desse ano, então estamos aí. E vamos iniciar o capítulo 9 em breve, então se você não começou a escutar os audiobooks ou não começou a ler esse livro, ainda dá tempo, sempre dá tempo para você iniciar os seus estudos sobre a psique feminina, sobre a alma da mulher selvagem e ser transformada através desse conhecimento trazido por Clarissa Pinkola Espécie, nesse grande clássico, Mulheres que Correm com os Lobos. E eu vou aceitar aqui a Flavinha, assim que ela entrar. A nossa live aconteceu hoje mais cedo, a gente tinha marcado 12:30, e a Flávia teve um imprevisto que foi bem simbólico, né? E a gente decidiu marcar agora às 18h30. E eu acho até que talvez tenha alguém que esteja entrando nessa live e que talvez precisasse estar nessa live. Talvez seja por isso que aconteceu aí essa troca de horário, né? A gente decidiu colocar mais tarde. Eu falei, sempre eu acredito que o universo vai colocando as coisas, porque aconteceu algo bem simbólico. E a Flávia comentou lá no grupo, né? Que essa live vai ser praticamente uma homenagem a uma mulher desconhecida, mas que foi o motivo ali da gente não ter conseguido fazer esse encontro mais cedo hoje. Uma mulher desconhecida que literalmente entrou no caminho da Flávia e que elas não se conheceram, mas que talvez esteja aqui, representada de alguma maneira. Deixa eu ver se a Flavinha já entrou. Assim que ela entrar, eu já convido, né, para ela participar aqui na live com a gente, para poder comentar. A Flávia já leu esse livro algumas vezes, já estudou esse livro de forma mais profunda. Então, quando ela traz pra gente de forma bem resumida, né, algum simbolismo, algumas questões, e hoje ela me deu um spoiler de que a gente vai se aprofundar. Então, mulheres, preparem o seu chazinho, preparem as suas anotações, se vocês quiserem. Senta que a gente vai ter um momento terapêutico agora. Vamos se aprofundar aqui em algumas questões da psique feminina, que talvez vocês vão se identificar muito. Vamos lá, Flavinha. Flavinha já está aqui. Yeah. Tudo bem. Segunda live do capítulo 8, a segunda parte sobre o capítulo 8. Boa noite, Flávia. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Bom, feliz que eu tô aqui de estar tendo esse encontro com vocês hoje. Da gente estar realizando, disso estar acontecendo, né? A gente tinha marcado para mais cedo e acabou que por uma questão de tempo e de desencontros do caminho não pôde acontecer. Depois eu vou contar pro pessoal lá do Clube do Livro, só para quem tá do clube, essas coisas de bastidores. Mas deixa eu acertar aqui, acho que tá um pouco alto. Tá um pouquinho mais para baixo para a gente ver o seu rosto. Flávia, como você já me deu um spoiler que hoje vai ser pancada, a gente vai, né, de forma mais profunda entender ali e talvez vai se identificar bastante ou entender aí bem. Eu vou deixar a palavra com você, vou deixar meu microfone desligado para todo mundo conseguir te escutar muito bem, porque eu estou aqui
com os meus ouvidos e o meu chá, que já assim, sabe? Aquele momento, senta que lá vem terapia. Para eu conseguir absorver tudo isso e, quem sabe, digerindo e, né, e juntos. Mas estamos aqui de ouvidos e coração abertos para você. Obrigada, muito obrigada. A gente chegou num ponto muito delicado no livro. E num assunto que, por acaso, é o assunto com que eu mais trabalho, que é a minha especialidade também, que vai falar sobre a codependência afetiva e que ele vai falar também sobre como se dá esse processo, né, de quantas vezes a gente não viu alguém num relacionamento que a gente vira e fala assim, nossa, mas olha lá, tá lá porque quer, porque gosta, porque sofre pra caramba. E olha lá, mas... Ou então, eu lembro de uma personagem que tinha durante a minha infância, na escolinha do professor Raimundo, que era uma mulher que contava que apanhava do marido. E aí ela... aí ele me bateu, mas eu gosto. E aí, isso flerta com um monte de coisa, assim, beleza, pode ser uma BDSM, e ok, e gostar disso dentro de um ambiente seguro, mas a conotação ali não era essa, era justamente da pessoa que estava dentro de uma relação onde ela era fisicamente abusada, e o abuso físico, ele normalmente vem pós emocional, pós um monte de outras coisas. Porque para a pessoa ela se manter dentro de agressões físicas, ela, em geral, ela também passou por um processo de abuso emocional e de discussões bem grandes. Então, assim, chegamos nesse momento de falar sobre essas relações e sobre como essas relações elas se encadeiam e alguns processos que acontecem internos e externamente. Tem uma frase que eu acho que resume muito bem, logo está na terceira parte do último capítulo desse capítulo da gravação, e ela vai falar que a mulher ela precisa praticar a liberdade interna e externa com regularidade. O que é isso? O que é essa liberdade externa e interna? E qual é o papel dessa mulher brava? A mulher brava é aquela que está preocupada com o nosso social, com como a gente vai estar dentro da sociedade, né? Se a gente for colocar isso dentro do modelo freudiano, a gente vai poder falar direto que a minha mulher braba é o meu ego. É aquilo que vai intermediar o que vai para fora e como eu vou me relacionar com quem está aqui fora, e aquilo que vai intermediar como eu vou relacionar internamente os meus desejos. Porque hoje, o que acontece? A gente, como o cavalo, como o gato, como qualquer um, a gente está andando na rua e a gente pode sentir vontade de atender uma necessidade fisiológica no meio da rua. E o que me impede de fazer isso? Por que eu não faço isso? Minha vontade está ali, meu instinto está ali. E está dizendo isso, tá com vontade de fazer xixi no meio da rua. No carnaval acontece muito. Mas, em geral, a gente aprisiona essa vontade por uma questão de convenção social. E quem faz isso é a mulher brava. E quem faz isso é o meu ego. E aí, por isso que, às vezes, a gente fica muito tenso, né? A gente que é da área de psicologia, de psicanálise, quando no yoga o pessoal fala, ou dentro do hinduísmo o pessoal fala, olha, precisamos matar o ego. Não, gente, por favor, faz isso não. Mata não, deixa ele lá protegendo a gente. Porque ele tem esse papel de proteção muito grande. Ela tá ali para proteger, para cuidar. Ele tá ali para fazer esse intermédio entre uma questão e outra. E quando ele não tá, a gente vai se esvaziando, vai se esvaziando, vai se esvaziando de prazer, às vezes a gente vai se esvaziando de vontade. A gente acaba entrando num processo que também é muito bem descrito nesse capítulo, que é um processo de
de entrar, né, no que Freud vai falar de uma energia de morte. A gente tem uma energia de impulso vital e a gente tem uma energia de morte, de impulso fatal. E aí, quando eu não estou conectada com a minha essência, quando eu não estou conectada com a liberdade para agir, para exercer, para ser eu mesma, para ter a minha impressão externa e internamente, eu acabo entrando dentro de um processo de submissão, de passividade, que aí ela vai chamar de tempo no cativeiro. Eu estou entrando dentro desse cativeiro. Tá acompanhando. O que é praticar essa liberdade interna e externa? É eu saber que não é pegar a minha natureza selvagem, subir em cima dela e me jogar na vida. E aí eu vou ser feliz. Não é assim. Não é simples assim. As coisas elas precisam ser dosadas. Tudo na vida precisa ser dosado. Porque até aquilo que parece nosso exemplo máximo de expressão de liberdade, quando ele é feito diretamente e quando ele é feito sem parar e sem que a gente consiga decidir quando continuar, quando parar, ele nos escraviza. E o que acontece com a menina, quando ela começa a dançar e solta os seus sapatinhos numa dança que nunca mais para, é um processo muito similar ao processo de vício. O que a gente está falando ali é sobre vício, é sobre codependência. E sobre uma codependência que só consegue ser interrompida a partir de um acontecimento brusco. Então, ela precisou perder o pé para sair dessa situação de codependência. Mas precisou chegar ao ponto dela falar, olha, deixa eu só acender uma luzinha aqui que está mais clara. Pronto. Se melhorou. Mas chegou ao ponto assim de, olha, eu não aguento mais dançar, eu não estou aguentando mais isso. E uma coisa que inicialmente era vista como algo que se relacionava com a essência dela, que era o sapatinho que ela fez, vermelhinho, aquilo ali que, sabe, que ela montou, pela falta dessa coisa essencial da formação dela, é que ela vai lá procurar alguma coisa que supra essa falta e que dê para ela uma sensação de satisfação, de positivo, sabe? Uma sensação positiva. Como aquela pessoa que perde uma coisa muito especial e aí ela vai buscando essa coisa em várias outras na vida. Então, de repente, ela encontra o sapatinho vermelho dançante e aí ela não pensa se aquilo é bom ou ruim, se é endiabrado ou não. Ela não faz avaliação sobre aquilo, ela só pensa que o meu sapatinho faz falta. E aqui pode ser um lugar onde eu encontre ele. Esse, Carol, é o processo que acontece com... Vou falar sobre mulheres, vou falar muito sobre correlação de codependência, mas que acontece com praticamente todo o processo de vício. Quando eu falo de compulsão, de vício, de codependência, eu estou falando sobre coisas que estão muito correlatas. Né? A gente pode estar viciado, a gente pode estar dentro de drogas, a gente pode estar viciado de drogas como álcool, como vários outros entorpecentes, até a cannabis também, né? Que, como todos os remédios, ela tem seu limite de utilização. Aquele ponto da onde vira droga, da onde é remédio, alimento. E a pessoa ela pode entrar dentro desse processo, mas ela pode também entrar dentro de um processo onde ela sinta o vício ou a compulsão de estar apaixonado por alguém. E aí, se alguém entra na cabeça dessa pessoa como algo compulsório, como algo que ela, de fato, precisa para viver. E aí eu já não
não tenho mais como viver sem aquele alecrim dourado. Imagina quem vai ser eu sem esse casamento. Eu consegui casar com esse homem maravilhoso, com essa pessoa incrível. E o que eu vou ser se eu separar dele? Eu estou dentro de um processo de codependência, porque eu não estou podendo expressar a minha essência. Como é que eu expresso a minha essência? Eu expresso a minha essência com a minha autenticidade. Hoje a gente passa 90% do nosso tempo, quase, né, dentro de relações onde a gente, de uma certa forma, precisa estar mascarado por uma persona. E que é necessária. É necessário para você desenvolver seu trabalho, é necessário para. Não é algo que se deva aniquilar completamente. Quando a gente está falando aqui, vamos chamar a mulher selvagem, vamos chamar a mulher selvagem, eu preciso ter contato com esse meu lado, né, natural, animal. O conceito de natureza que a gente tem não é natural. Não é uma coisa segregada, apartada de nós. Ela está dentro da gente. E se eu não consigo praticar a minha liberdade de transitar com facilidade entre o externo e o interno, entre esse externo que está falando, olha, você não pode fazer xixi na rua, e o interno que está louco de vontade de fazer xixi no meio da rua, se eu não consigo me nutrir desses dois lados, eu perco a chave do meu controle, eu perco a chave da minha vida. E esse capítulo é muito forte e ele é muito bonito, porque a Clarice, ela, de uma forma brilhante e lúdica, ela consegue ir desenhando e delimitando e costurando vários aspectos dessa relação de codependência, de como ele começa, de como ele termina e de como a gente vai se colocando dentro das nossas gaiolas douradas. E a gente vai, às vezes, aniquilando o nosso ego. E aí chega podendo chegar a isso dentro de uma dimensão extrema, que é a pessoa decidir amputar a própria vida. Porque ela já não se reconhece mais na vida que ela está reproduzindo. E esse amputar a própria vida, ele pode se dar de diversas formas. Ele pode se dar no sentido figurado, no sentido literal, ele pode se dar de diversas formas. Pode se dar até de, nossa, agora não tenho mais condições, eu não tenho mais como viver isso aqui, eu preciso começar tudo de novo. Porque da maneira como tá, eu tô muito presa. As relações abusivas, elas normalmente, assim como as relações de vício, elas normalmente elas não são cortadas sem brusca interrupção. Uma relação abusiva, ela não vai ser aquela relação que vai terminar de uma forma negociada e trabalhada. Olha só, Carol, eu acho que você está sendo um pouco abusadora comigo. E você não acha? Então vamos. Não funciona assim. Porque ela faz parte de toda uma dinâmica de poder, onde a gente quase que transfere essa responsabilidade da mulher brava que está dentro da gente para uma figura externa. Mas isso é um processo que é construído. É um processo que leva tempo. Isso é um processo que não nasce da noite para o dia. Bom, tô colocando, acho que é bastante conteúdo, bastante denso. Alguém tem alguma pergunta? Tem algum comentário? Mas quem estiver escutando e quiser subir aí perguntas ou comentários, se foi falando, eu fui realmente, como é bem claro agora que você falou, né? Essa questão do vício e da codependência que ela cria pelos sapatos vermelhos. Porque chega um momento em que a senhora consegue, né, tirar o primeiro momento que ela consegue tirar dela o sapato, que vamos dizer que é o início do vício, né? O início, percebe-se que tem uma dependência de algo ali, porque até fala, né, que ela não conseguia cantar na igreja, ela só conseguia prestar atenção nos sapatos vermelhos. Então, nada mais ao redor dela tinha tanta importância quanto os sapatos vermelhos.
E aí a senhora vê isso, né? Fala, não, vamos tirar os sapatos vermelhos. E tira dela. E coloca os sapatos vermelhos lá na estante, num lugar. Então ela tem essa experiência de se afastar daquilo. E aí ela começa a ver aquilo, ela começa a criar um desejo muito forte de pegar os sapatos de novo. Uhum. E é aí que ela começa a dançar sem parar. Então, é muito isso, né? Como às vezes essa senhora é também dentro da gente aquela vozinha que avisa, né? Mas isso aqui tá me tirando do meu caminho, tá me distraindo do que eu vejo que é bom para mim. Tá sendo, né, algo mais forte do que eu. E aí aquela vozinha, e às vezes é quando a gente fala assim, ah, acho que eu vou dar um tempo na relação, quando é uma relação romantizada, né? Eu acho que eu vou me afastar dessa pessoa, eu acho que eu vou buscar o trabalho, né? Pensando em qual relação abusiva a gente pode se encontrar, em qual relação viciosa a gente pode se reencontrar, né? Que seja o vício do cigarro, do álcool, da droga, do remédio, aquilo que a gente entende que existe uma dependência daquilo para encontrar um lugar de felicidade, né? Como você fala, é sempre um lugar de algo que nos remete a algo muito bom, algo que nos falta, que é o sapatinho que eu fiz, que é bom, que me dava um conforto e um acalento. Então eu vou encontrar nessa pessoa aquilo que eu sinto falta, né? Mas que parece que a gente esquece de que aquilo que eu sinto falta fui eu mesma que me dei. Os sapatos que eu sinto falta fui eu que fiz. Então por que eu não faço outros sapatos, né? Por que eu dependo de algo que é externo, que foi feito pelo outro, que é dado pelo outro, para criar essa dependência, né? A gente é isso de parece relação viciosa ter as próprias capacidades de ser feliz com os sapatos que eu posso fazer. Então, eu posso reconstruir uma vida, eu posso ter uma vida sem a existência dessas pessoas, e eu vou até mais profundo, porque acho que conecta um pouco com o que você viveu hoje. E quando as nossas relações de codependência terminam com mortes do outro, né? Com a morte daquele com o qual eu me vejo dependente. O quanto que eu vou para esse lugar, né? Eu estou numa relação de codependência com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com a minha avó, e aquela pessoa some, ou é, né, a gente é abandonada por aquela pessoa, ou aquela pessoa simplesmente morre. Não tem como eu ir lá e pegar e colocar de novo. Não tem essa opção, né? Quanto que eu perdi dentro de mim essa confiança de que eu posso ser feliz fazendo um outro sapato, né? Fazendo um sapato que eu mesma vou construir. Não vai ser igual àquele, mas vai ser diferente, vai me dar algo também, uma sensação, né? Que talvez eu só acreditei que eu só encontro naquilo. É só aquele sapato que me faz feliz. Mas eu já, algo dentro de mim sabe que eu já fui feliz sem aquele sapato. Então, eu já fui feliz sem aquela pessoa, por que agora eu só posso ser feliz com aquela pessoa, naquela relação? Exatamente. A gente fica viciado, né? Exatamente, Carol, muito bem colocado. Pelo... Esse é o processo clássico e um lugar clássico de pessoas que, quando acabam relacionamentos, ou quando às vezes saem de um trabalho. E agora? Quem eu sou? Porque ela já. O que ela fez? Ela misturou a identidade dela com aquela situação que ela está vivendo ali. Ela pegou o ego dela, já não era a expressão genuína dela, já era uma outra coisa. E o que é a morte da mulher brava ali, né? Que está ali ajudando, né? E que está ali fazendo esse intermédio. A morte dessa mulher brava é a morte do ego. É a morte dessa pessoa que vai estar fazendo justamente essa regulação entre o mundo externo e o externo. É quando a gente chega dentro de um estado de dependência tão grande que já não tem mais valores externos, já não está mais preocupado com isso. Quando a dependência pega forte e a pessoa se esquece de si. E aí ela começa a achar que o valor dela está todo no outro. Ela começa a transferir aquilo que ela tem de valor, e esse outro pode ser uma relação, e é muito comum que isso aconteça em relações, mas isso de casal, mas isso pode acontecer em todas as relações.
Isso pode acontecer com várias coisas diferentes, com trabalho, com profissão. Isso assim, é um grande leque, tá? E cada um vai depositar isso numa coisa, mas o mais difícil, o mais importante é se entender de uma certa forma viciado, né? Como o pessoal do AA, como o pessoal do NA fala, e a codependência afetiva ela não é diferente disso. Ela precisa, qualquer tratamento, qualquer terapia, qualquer processo, ele vai passar pelo entendimento e pela aceitação de que eu tô me abandonando, eu tô abrindo mão de mim em muitos aspectos, em muitas questões, e eu tô dando e tô delegando para o outro o processo de decisão da minha vida. E aí e vai para outro lugar, né? Porque se eu tô delegando para o outro, ao mesmo tempo que eu culpo o outro, eu também credibilizo o outro. Então, ai, graças ao outro que eu consegui, graças ao outro isso aconteceu, graças ao outro. E ao mesmo tempo é culpa do outro, é culpa do outro. Eu totalmente tiro meu protagonismo da minha vida. E aí, quando não existe o outro, sobra o quê? Acabou o filme, né? Por isso que é muito parecido mesmo quando a gente. O processo da abstinência, do luto, é muito parecido, né? Com isso, quando acontece esse rompimento, que é cortar o pé, que é muito doloroso, né? Ele é um processo de a abstinência, a falta, né? De todo mundo conhece alguém que passou por uma relação profissional, familiar ou afetiva, abusiva, e viveu essa abstinência, e que eu conheço muitas mulheres que foram para lugar de uma depressão muito profunda, porque é isso, não existe o outro, mesmo o outro sendo a minha droga, mesmo o outro me levando para um lugar de dor e de sofrimento, sem o outro eu vou para outro lugar de dor e sofrimento. Só que o que a gente não esquece é que sem o outro, esse lugar de dor e sofrimento ele tem fim. Com o outro não tem fim. Quando existir o outro, o sofrimento vai existir. Porque sem a droga, sem aquilo que eu sou na qual eu estou viciada, eu vou sofrer também. Não é que agora que o outro que agora que eu larguei o crack, felicidade. Não. Eu vou sofrer muito pela abstinência daquilo, eu vou desejar aquilo, eu vou. Só que eu, de alguma maneira, eu sei que vai ter fim, porque eu vou estar. É como se, vou até usar uma palavra, é como se estivesse fazendo o meu próprio sapatinho. Vai levar um processo. Quando ele ficar feito, eu vou ter muito orgulho do que eu fiz. De novo, eu vou voltar a ser aquela criancinha, né? Que eu vou estar tão orgulhosa do que eu fiz que eu não vou mais, talvez, querer voltar para aquele lugar. Ou vai Mas para isso chegar e para isso acontecer aí, essa pessoa ela tem que ter passado por algum processo, ela tem que ter passado por alguma vivência que leve a ela a fé e o acreditar que isso é possível. O que acontece com a maior parte das mulheres, principalmente das mulheres em relação abusiva, porque não é só mulher, eu sei que não somos só as mulheres que vivem relações abusivas, né? Mas aqui eu vou falar sobre isso porque eu estou falando sobre geral mesmo da média, mas o que acontece com a maioria das mulheres é que elas entram dentro dessas relações por medos, por inseguranças, por questões internas de autoestima, e a autoestima dela vai sendo bombardeada dentro da relação de tal jeito que no final ela não sabe se ela é capaz de construir isso. Ela nem se entende como personagem, que dirá como protagonista. Então fica um caminho ali, um gap ali muito grande, que precisa ser cuidado, que precisa ser olhado com muito carinho. Aí eu vou te fazer uma pergunta, Flá. Existe Claro. outro final para essa história ou ele sempre acaba com a mutilação dos próprios pés? É, existe muitas formas de trabalhar isso. Muitas formas. Existe um ponto final para essa história, é preciso que se dê um ponto final para essa história. Mas ele não vai ser fácil, porque o que é o amputar também dos próprios pés? Existe um ganho secundário na pessoa que está ali. Existe um ganho secundário. Por que ela não tira os próprios sapatos? Quem está tirando é a mulher, é o senso. Porque ela está
gostando daquilo ali de alguma forma, ela tá viciada naquilo ali. Tá E como ele completamente já morreu, não existe. fugiu, fugiu da possibilidade de controle dela. Então, eu estou completamente apaixonada por alguém. Eu não consigo me imaginar na vida sem alguém. Meu Deus do céu, mas e se essa pessoa. Ou às Não, vezes, quando a gente vê que tá horrível, a gente fica tentando fazer o outro. Ah, eu quero que me demitam do meu trabalho. Eu não consigo demissão. Não é nem uma questão financeira, é uma questão de autovalorização mesmo, né? Eu não consigo abrir mão daquilo que me faz mal. Eu não consigo terminar a relação. Eu não consigo me afastar da minha família. Eu não consigo acabar com aquela amizade que é ruim pra mim. Eu fico arrumando um jeito da outra pessoa terminar comigo, da outra pessoa, né? Eu fico sendo, às vezes, uma pessoa ruim, que eu nem quero ser, pra dar motivo pro outro, porque. pode escapar sim, né? Mas você sabe que você depois pode ter vontade de voltar, se arrepender. Isso é o difícil. Então, assim, por isso, por todos esses motivos e por toda essa engrenagem de como ela vai se dando, dos ganhos secundários e de tudo que está envolvido, que não existe interrupção, não existe ruptura pacificada ou negociada. Vai existir um processo pacificador e de negociação interno, seu com você mesmo. Pode ser que você internamente se programe para sair daquela situação. E, aliás, é o que eu recomendo, né? É muito complicado também. Olha, tô numa relação abusiva, acabei de me dar conta, então eu vi o vídeo da Tainara, uma pessoa que eu sigo e que admiro há muito tempo, especialista em narcisismo, e aí eu descobri que eu sou casada com um narcisista. E agora? O que eu faço com essa Vou informação? fazer minhas malas e vou sair de casa. Não dá para ser assim. Peraí, deixa eu planejar como eu vou sair de casa. Quer dizer, não dá, às vezes dá, mas nem sempre. E nem sempre por aí que vai ser a melhor solução. Porque às vezes a pessoa sai despreparada e sem suporte interno para conseguir seguir, se reestruturar ali. O narcisismo, ele realmente é um processo de difícil tratamento e que não tem cura, né? Não é entendido como uma doença, é um transtorno de personalidade, como aquela personalidade é formada. E não que haja, a recomendação é sempre contato zero, mas é difícil, né? Você chegar e falar, vou largar esse vício e vou ter contato zero. Você vai ficar pensando o tempo todo, puxa, mas aquela pessoa, ela tinha aquilo ali que era tão legal, que era tão bacana, mas talvez ela não seja tão ruim assim. Então, quem está aqui conversando, e aí por isso que eu acho também lindo a forma, a sequência e o fato da gente estar estudando esse livro sequencial, é porque olha só como aqui eu tenho vários personagens. Eu estou falando com Barba Azul, e eu estou negociando aí com Barba Azul, fortemente. Tem uma fala dela, que eu não lembro exatamente aonde é, mas que ela fala que ela cita Baba Yaga. Ela fala, é uma Baba Yaga enlouquecida, enfurecida. Como um exemplo da mulher braba, né? Isso. É uma Baba Yaga enlouquecida, ensandecida. Costura isso também, é muito, muito forte, muito claro, né? E vários outros personagens, assim, que a gente vai olhando, até mesmo o Patinho Feio, que é para você chegar e... Será que eu tô aqui no lugar certo? Será que esse lugar me cabe? Será que esse lugar me encolhe como potencialidade ou esse lugar me expande? Será que aqui eu tô... Que é o contrário, né? Ela estava num lugar onde ela podia expandir e é tirada e colocada num lugar onde ela se encolhe. Contrário do Patinho Feio, né? Que ele foi buscar a expansão. Mas é a história mesma. Mas e esse conto tá ali também. E por que que é importante esse alerta, isso vir de uma forma tão drástica? De, ai, gente, que horror! É pra gente
também aprender que dentro da vida real, a gente não encontra só príncipe encantado. As histórias, elas podem sim ter finais drásticos, elas podem sim ter dificuldades, né? Eu vou te trazer outra pergunta. Se essa história não tivesse terminado com a mutilação dos próprios pés, né? Se ela tivesse, de alguma forma, alguém conseguiu ajudar ela a tirar os sapatinhos, ela foi... Qual é o risco que ela tem de se viciar novamente, né? De encontrar outros sapatos e passar pelo processo novamente. Porque ela tem pés. Ela pode comprar outro sapato. Sim, então, vamos lá, vamos com calma. Quem tem compulsão, excelente pergunta, Carol. Mas quem tem compulsão, tem compulsão. Vai só mudar o objeto da compulsão. Então, é provável que se ela conseguisse uma rede de apoio, olha só como isso é importante, né? Uma rede, por isso que se trabalha muito em redes, inclusive vou aproveitar para falar que eu tenho um grupo gratuito que funciona normalmente nesse horário de quarta-feira para mulheres. Mas se você consegue criar uma rede e vá lá e ajude ela a tirar esse sapato do pé de uma forma menos traumática, né? Sem amputar os seus desejos. Fala, olha, talvez, já pensou em fazer uma aula de dança? Para controlar aquilo que está te controlando, né? Mas se já não dá mais, se esse vício já não dá mais, se ela já perdeu o controle a ponto de perder de si, pode ser que o que precise seja, olha, a pessoa viciada, ela não se cura. Ela se trabalha para mitigar seus danos. Você, uma vez viciado em alguma coisa, você vai ter sempre esse vício. Como diz, né? Aquilo ali vai estar sempre ali. É mais um dia. Uma cura definitiva. Exatamente. Né? Por isso que a frase vai ser sempre mais um dia. Só por hoje. Só por hoje eu não vou, porque aí você vai trabalhar o ponto a ponto. Não existe um eu nunca mais vou fumar. Existe eu não tô fumando agora. Nem agora. Nem agora. Agora também não. Né? É lidar com essa presença, com essa realidade, dentro de um mundo mais concreto, sem tantas projeções, sem tantas. Manter o pé na realidade. E é possível que ela tenha outros vícios, que ela entre em outros processos de vícios e de dependências afetivas e de dependências. É muito possível. Mesmo sem pode ser, né? Tem as luvas que as façam fazer alguma coisa aí. Os vestidos que ela queira girar. Verdade. E podem ir pegando outras partes do corpo, podem ir pegando outros processos. Por quê? Porque aquilo ali ocupou um espaço na minha vida tão grande, tão grande, tão grande, que eu preciso de alguma outra coisa para delegar esse espaço na minha vida. Eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei como trazer para mim, muitas vezes, a minha estrutura de decisão, de discernimento. É muito fácil e é muito cômodo, e aí quando a gente vai falar sobre vários processos, eu ter, por exemplo, uma religião para me dizer o que é certo e o que é errado para tudo. Eu não preciso usar o meu bom senso. Já usaram bom senso para mim. E aí, nesse do já usaram bom senso para mim, aí quando você olha, a pessoa tá tendo uma atitude homofóbica, a pessoa tá tendo. Opa! Que valores são esses? Que você tá introjetando, que você tá replicando, sem avaliar, sem né? Sem passar pela sua própria concepção de certo e errado, de bom e ruim. Você tá aceitando. E a gente vai perdendo, e é que você falou, quando a gente perde esse ego, porque o ego é quando alguém me dá um tapa na minha cara, que eu vou falar, não, se eu aceitar, como que eu vou falar para as pessoas que eu tomei um tapa na cara e eu aceitei? Esse ego, né, de não posso, mas isso tá, não, que me protege para não querer aquilo e
é o mesmo ego que vai vir uma doutrina e eu vou falar, mas não. Então, peraí, porque eu sou mulher, eu não posso cortar meu cabelo, eu sou mulher, eu não tenho direito de escolha, porque eu sou mulher. Se esse filtro desse ego, né, que a gente pode chamar de ego, ele vai se perdendo, eu vou estar. E agora talvez eu tô entendendo porque que o conto termina com. Ela conseguiu tirar os sapatos e ela virou uma criada. E ficou infeliz o resto da vida. Porque não foi ela que tirou, não foi né? Ela teve que pedir para o carrasco cortar o pé e não significa que ela perdeu o vício completamente. Ela perdeu aqueles sapatos, mas ela tem uma vida infeliz onde ela está vulnerável aos vícios novamente. O ego dela não foi reconstruído. Ela ainda não é protagonista. E esse trabalho, assim, de reconstrução do ego, esse trabalho de reconstrução, eu não conheço hoje nenhum outro caminho para isso que não pela terapia. É um caminho lento e contínuo, mas não existe fórmula mágica. Não existe então vamos fazer aqui o... Não, é um processo de construção de algo seu que tem que ser feito todo dia. E as fórmulas mágicas podem até funcionar, mas elas são momentâneas. Como você falou, funcionou agora. Daqui a um tempo, né? Como eu sei que tem muitas pessoas que podem estar escutando a gente agora, quando vão ver esse vídeo gravado, falar, não, mas eu busquei aquela linha espiritual, isso me salvou, isso me tirou do vício, das coisas ruins, os demônios estavam em mim, dos meus sapatos diabólicos. E aí, quando aquela religião, quando aquilo não existe mais, você está vulnerável de novo? Ou isso está em você construiu isso, aquilo pode ter sido parte da sua rede de apoio, porque a menina da história, ela perde a rede de apoio, né? Ela perde a senhora, ela fica sozinha, ela não consegue tirar os sapatos dela, ela perde os pés, ela tá na miséria de novo, assim. A vida dela ficou pior do que antes dela ser encontrada pela senhora, né? Ela não tem pés, não tem autoestima, não tem ninguém, ela não tem nem a si mesma mais, né? É o que acontece também quando a gente entra nas relações abusivas. Eu estou dentro de uma relação com alguém, com um abusador, ou quando eu estou dentro de uma relação de codependência afetiva, né? E é diferente, nem toda codependência afetiva pressupõe abuso. São duas coisas que eu posso ser codependente, me vulnerabilizar e me conectar a uma situação onde eu fique mas não necessariamente a outra pessoa vai agir de forma abusiva com você. E acontece muito, por exemplo, com mães com os filhos, né? Que tem uma codependência dos filhos, Sim. mesmo não sendo filhos abusivos para essas mães, mas elas têm essa coisa de não conseguir, né, deixar o filho ir, seguir a sua vida, ela precisa, ela sente, se não tiver os filhos ali, ela não tem mais nada, né, acabou. Ela perdeu, aí esse é um excelente exemplo, porque o que aconteceu ali? Ela perdeu a identidade dela como pessoa. Ela só consegue se entender existente como mãe. Na daquele filho ali, porque ela não deixa de ser mãe, né? Se o filho seguir a vida dele e eles não se verem por muito tempo. E não deixa de ser uma gaiola de ouro, que ela entra porque quer e se aprisiona. E aí tem uma coisa muito, muito, muito delicada, que bastante controversa, que tem muita gente discutindo. E aí tem algumas linhas que vão falar sobre a responsabilização da vítima, entre aspas, né? Mas olha só, você entrou nisso porque você se permitiu. Foi você que quis ir para lá e ser assim. Foi você que quis procurar. Então, olha, assuma a sua responsabilidade. O outro não é. É uma coisa muito delicada, porque a pessoa que está dentro de um processo desse, ela está com uma capacidade de escolha e de indução muito grande, muito reduzida. Muito. O quanto que você escolheu, Flávia, comer tudo que você comeu na sua infância? Quanto que você escolheu a hora que você ia dormir, que você ia acordar? Quanto que você escolheu a escola que você ia estudar? Quanto que você escolheu a linha religiosa que você ia ser educada? Então, aí
de repente a gente escolheu tudo. A culpa é nossa, porque eu virei adulta e tudo que a vida inteira me construiu quanto adulta, não escolhi, né? E aí a gente só tá vivendo coisas que são reflexos de tudo que a gente já viu, viveu, experienciou, né? E nem toda escolha ela é feita de Nós forma estamos consciente. no lugar de realmente poder escolher. A gente sabe, né, que a sociedade é muito. E nem toda escolha é feita por processos conscientes. E isso vai lá no primeiro conto, né? Exatamente, exatamente. Olha como ela é genial, ela vai costurando tudo. E isso vai lá no primeiro conto também, porque eu amputei meu pé, o que que eu vou fazer? Por que que ela ficou sendo uma criada ali assim? O que que ela deveria fazer? Juntar os ossos. Exatamente. Exatamente. Então vamos ver o que que sobrou, quais são meus ossos, o que que eu tenho de habilidade, tá? Eu não tenho mais pé, não posso mais dançar, mas eu ainda posso falar, mas eu ainda posso. Como é que eu posso desenvolver minhas habilidades aqui para mim? Não, não vai ser aquela mesma loba, vai ser um outro lobo. E o que que eu vou ter que fazer para criar esse outro lobo? Eu vou ter que cantar, eu vou ter que dançar. A música, né? Qual que é a música que eu vou cantar para esse lobo criar vida? Não é a mesma música que eu cantei antes. Olha o ciclo. Porque quando você sai de uma relação abusiva, seja ela com o que for, você precisa se reconstruir. Se repensar como pessoa. E a partir daí é o plantio de um novo terreno, é a construção de um novo ser. E o que você tem de vantagem são esses ossinhos. Esses ossinhos daquilo que já aconteceu, daquilo que você já foi, que ainda estão por ali para você ir montando a sua história. E, Né? eu, Eu e quando saí o conto vem, né? Porque a gente realmente se vê muito nesse lugar, mas não tem nada, não sobrou nada. Os ossos, eles sempre sobram. Quando tudo se decompõe, ficam os ossos por décadas e milênios. Então, quando parece que não tem mais nada, só vai ter osso. E é isso, você vai juntar os ossos. Ela não fala juntar o resto, as carnes. Não, ela fala os ossos, porque realmente só é quando não sobra nada, ainda vai sobrar os ossos. Então tem algo de você ali que tem, nunca sobrou nada, nunca o outro matou tudo, eu não sei mais, né? O outro tirou tudo de mim, o outro tirou toda a minha alegria, toda a minha vontade de viver, todo o meu desejo, os meus sonhos, né? O outro acabou com o meu corpo, o outro acabou com a minha mente, tudo. Realmente fez tudo isso, mas não, os ossinhos ficaram. E é difícil juntar esses ossos, cantar a música, olhar para Baba Yaga de novo, é encarar. difícil aceitar que são ossos, porque se são ossos, alguma coisa morreu. É preciso haver um tempo de luto e respeitar o luto, porque isso é o ciclo da vida. Que morreu e se decompôs. Não tem um corpo, a gente tá lá no conto de que pesca a mulher, como é que era? Mulher esqueleto. Tá, entendeu? Ainda tinha ali uma coisa que vai virando o corpo. Não, já se decompôs, né? A gente vai ter que transmutar tudo de novo, né? Porque às vezes acho que é isso, quando morre, mas a gente não entende que morreu e decompôs e vai ter que ser uma outra coisa, ainda fica nessa esperança, mas se o outro mudar, mas sai que, né, as coisas lá pra frente. E não, é morte, é luto, acabou, pega os ossos, faz outra coisa, não é arruma aquilo, né? Pega os ossos e faz de novo o bonequinho, outro bonequinho igual, revive. Muito E louco. às vezes as pessoas caem muito nessa armadilha. Às vezes, olha, saem de um relacionamento. É muito comum o processo da pessoa sair de um relacionamento abusivo, às vezes entrar em outro. Ou não é condição sine qua non, mas ou uma pessoa que viveu na infância
né? Relações abusivas. Poxa, por que que é tão preocupante e se fala tanto de gente não pode bater numa criança? Porque ali a criança está criando referência. Aí Ela está volta criando referência a falar do quanto que que é o corpo dela. Quais essa são... mulher escolheu apanhar, ela se permitiu que alguém batesse nela. Se a vida inteira bateram nela e ela nunca teve esse lugar de escolha. Ela ia fazer o quê com 2 anos de idade? Fugir de casa, abandonar a família porque que ela quer bater nela? Aí com 42 ela vai fazer o quê quando batem nela? Fugir de casa, abandonar a família? Se aquilo para ela foi uma construção de que isso é amor, de que isso é a vida, de que isso é cuidado, né? Então é muito delicado. E é como você falou, a gente tem quanto pessoas que já estão nesse caminho, né? De entender, de se colocar mais no lugar de se afasta e como eu consigo contribuir do que eu não tenho a solução para o problema do outro. Malemar tem as soluções para os meus problemas. Né? Mas como que eu posso contribuir? Às vezes o meu contribuir é só falar assim, ó, eu te ajudo a recolher os ossos. Eu não sei qual é a canção que tem que cantar. Eu não sei qual é o lobo que vai viver, se vai dar certo. Ninguém vai saber isso para você. A canção é sua, a mágica é sua. É o seu momento de magia. Não é o momento de você pedir para o outro, não é um trabalho que você terceiriza. E às vezes a gente fica terceirizando, a gente se acostuma a não desenvolver uma área da nossa vida, uma aptidão, e a gente fica se escorando, buscando formas, sem se dar conta de que disciplina é liberdade, sem se dar conta de que para eu ter a minha autonomia, eu preciso abraçar algumas coisas que são minhas. Preciso me abraçar, né? Sim. E eu preciso estar contente e satisfeita com o meu próprio abraço. Não tem que ter uma. Ah, eu não queria esse abraço, só tem esse, vou me contentar, né? Eu não queria estar sozinha, mas só tem eu vou suportar a minha companhia, suportar a minha presença. Aí eu vou trabalhando isso até que a minha presença já é o que eu queira, que eu goste, né? Que eu seja a pessoa boa para mim mesma. E aí eu vou mudar as minhas referências. Aí eu vou me tratar de uma maneira que eu vou começar a querer ser tratada também. Quando vier diferente, já não vai ser tão fácil, né, eu aceitar. Mas é Mas preciso ser aprendida novas referências. É preciso ser aprendido. A gente precisa aprender a viver de uma forma mais saudável. Isso não é mostrado, isso não é valorizado, isso não dá ibope. Então, como que é que encontra as novas referências, né? Se elas não estão ali. Se é o contrário, aquilo, o oposto está ali. O que e aí, reforça o que a gente quer está e o aí tempo ela cita o inteiro. nome de várias mulheres incríveis, né? Edith Piaf, Frida Kahlo, Frida Jenny, Kahlo, Jenny Joplin, de várias mulheres incríveis que se jogaram à psique selvagem e que não deram conta, né? E não tiveram suporte. E por todas elas que elas estão ali. Ela foi falando, eu fui vendo, acho que eu não tinha, até as que eu não conhecia, eu fui pesquisar, viveram relações abusivas. olha, A, a uma coisa relação. leva a outra, né? Se leva a um vício, ou o vício leva a uma relação abusiva. Né? São vícios, né? Não deixam de ser vícios. É um vício. É uma Como você compulsão. É uma compulsão, assim, de você tá naquilo ali. Você tá preocupado em. Como é que eu vou colocar isso? Você tá preocupado em se manter vivo com aquela outra parte sua que tá fora de você. Você vê o outro quase que como uma extensão de si. E isso é uma coisa muito bacana que está acontecendo também dentro da discussão da não monogamia, né? Que eu acho legal
mesmo para os monogâmicos entenderem esses processos, é que tá diminuindo um pouquinho, numa tendência geral, uma coisa que desde sempre foi fomentada no casamento, de que agora vocês são uma pessoa só. E mais profundo ainda, vocês são marido e mulher, não é homem e mulher. Você se torna mulher quando existe. O homem nasce homem. A mulher nasce qualquer outra coisa. Quando ela se casa, ela se torna mulher. Então o homem já está num processo, que ele sempre foi homem. Então, se ele não tem a mulher, ele continua sendo homem. E a mulher, quando ela não tem um homem, ela vira o quê? Ela deixa de ser mulher. Porque ela se tornou mulher ao casar. É muito profundo como tá dentro, né? Nesse imaginário, nessa fantasia da gente. A gente nem percebe, né? Parece que não, imagina. Eu não me vejo nisso, né? Eu nem sou a favor do casamento, mas já tá lá, tá construído em mim. Esse, né? Que se existe um homem, eu sou mulher. E como você disse, a gente deixar um pouquinho os nossos... A nosso... Quando eu falo de não monogamia para as pessoas, ou quando as pessoas... Primeira coisa que elas pensam, não, para mim não dá. Mas não é sobre você. Não é sobre você, é sobre você entender algo que é diferente do que você já aceitou como normal, como aceitável. É como isso, eu sou bissexual. Ah, mas eu não consigo. Ah, não, pra mim não. Mas não é pra você ser bissexual, é pra você entender o que é a bissexualidade, pra você só entender, só vai lá e entende, sabe? É um convite, e aí você me lembrou de uma coisa muito, muito recorrente, né? Com as pessoas não heterossexuais, né? De chegar, às vezes, você tá numa roda de amigos, uma roda de pessoas, e a pessoa se assume, olha, eu sou lésbica, olha, eu sou gay. E aí tem sempre alguém que tá me dando mole. Traz pra Então, ele, né, aquilo. tudo que você olhou pra mim, Como se toda mulher hétera olhasse pra ele, pra aquela pessoa, né? Como se ninguém tivesse critérios. Mas eu acho que é isso, porque quando a gente quebra essa. A gente abre uma portinha muito pequena, que entra uma frechinha de luz, que dá a gente a possibilidade de expansão mesmo. Quando eu entendo algo que está totalmente fora do que eu. Se algo me traz um incômodo, é porque eu preciso entender sobre isso. É porque eu preciso ir lá e pesquisar. Eu preciso olhar com um olhar de curiosidade para isso. Assim, deixa eu entender. Não que eu quero ir buscar argumentos para provar que eu tô certa, para provar que isso é ruim. Não, deixa eu ir lá e tentar entender, sem buscar certo e errado. Só entender, né? Por que as pessoas agem? Por que essa cultura é assim? De tentar entender. Aí eu entendendo isso, eu falo, então é isso, porque é isso, porque é isso. Ok. Independente se é certo ou errado. Aí depois que eu já entendi, talvez eu coloque o meu valor nisso, né? Não, pra mim isso não é bom. Então eu entendo que essa prática cultural desse povo, desse grupo, desse país, não é uma coisa legal. Mas deixa eu primeiro entender do que só, né, colocar a minha visão sobre aquilo. Isso vai pra tudo. Porque quando eu e essa coisa da não monogamia, né? Vou levantar a bandeira aqui. É sobre a gente se entender quanto indivíduo. O que cada indivíduo. Que é as mesmas bandeiras que o feminismo traz. E que a gente, quanto sociedade, ainda é muito resistente para estudar, entender, ampliar, né? E a gente traz como não, mas o feminismo me traz isso e aquilo e vem muita coisa negativa. É sobre a individualização. Eu, quanto indivíduo, que me vejo igual ao outro, igual a todos os outros, tenho os meus próprios desejos, as minhas próprias convicções, as minhas próprias vontades, meus próprios sonhos. E eu, quanto indivíduo, vou me respeitar quanto indivíduo. Quando eu começo a me respeitar quanto indivíduo, eu começo a olhar o outro como indivíduo. Aí eu já não vou entender como correto exigir do outro algo que eu quero. Mas se eu sou dessa religião, você tem que ser também. Se eu tenho essa crença, você tem que ter a mesma crença que eu, senão a gente não pode andar juntas, senão a gente não pode ser melhores amigas, a gente não pode morar na mesma casa, senão, né? E aí,
eu vou estar o tempo inteiro colocando pro outro, e aí o outro vai se moldar ao que eu quero, e o outro vai ter que amputar os pezinhos para poder viver. A discussão da não monogamia ela é muito rica e contribui muito para o processo de entendimento e de percepção de relações abusivas. Muito. Porque quebra com... Então, assim, isso é uma coisa que eu recomendo para todo mundo hoje, no mundo de hoje. Estuda não monogamia. A não monogamia política, se alguém tiver dúvidas, É política. É uma política. política. Tem podcasts que falam sobre isso, tem perfis muito, até falam de jeitos mais extrovertidos, com humor. Eu posso até deixar alguma. Eita Nega, é um perfil maravilhoso de uma menina baiana, que ela fala de monogamia de uma maneira muito divertida. E que ajuda, de não monogamia política, ajuda a gente a entender, com memes, com humor, com tudo que ela faz. Ela tem um podcast muito legal também, que ela fala sobre esses assuntos, ela é super jovem. Pra gente poder realmente começar, porque se eu me sinto incomodada com algo, peraí, eu escolhi ser. Alguém aqui escolheu ser monogâmico? Alguém escolheu ser hétero? Só foi imposto pra gente. Não era assim, ó, essas são as opções. Escolhe, ninguém nos deu opção. Pra gente poder se perceber como uma outra coisa, a gente vai ter que primeiro questionar aquilo que. Mas não é, será que eu realmente escolhi viver? Né? Enfim, então eu acho que isso talvez é um processo também de se resgatar. Voltar a se questionar o que eu escolhi e o que foi escolhido por mim. Por tudo. Porque aí vem exatamente praticar essa liberdade entre interno e externo. Quanto das nossas decisões, elas são quase compulsórias. É engraçado, né? Eu tenho uma coisa que eu tô estudando há um tempo que também me fascina muito, que é a questão do desejo, do olhar do desejo. Né? Você chega num lugar e aí todo mundo quer aquele cara. Todo mundo tem o mesmo gosto. Da onde vem isso? Por quê? Porque será que existe um modelo de beleza que me foi implantado? Será que existe um modelo de escassez capitalista que atribui maior valor ao que é mais escasso e desejado? E será que isso influencia na minha atividade sexual? Será que isso está colonizando os meus desejos? Será que eu estou deixando de aproveitar um mar de opções e de experimentações e sensações e possibilidades e pessoas por conta disso? Isso vai de coisas muito simples, né? Será que eu não estou dançando? Porque de alguma maneira eu acho que eu não sou boa o suficiente para dançar, ou dançar não é para mim, ou dançar é isso, aquilo. E aí isso vai, né, da maneira como eu estou me relacionando sexualmente, da maneira como eu estou me desenvolvendo os meus talentos, da maneira como eu estou me afetuando com as pessoas, né, criando a minha afetividade. Eu acho que a gente chegou num ponto em que se juntasse todos esses contos, como que a gente chegou na situação dos sapatinhos vermelhos e volta lá para resgatar os ossos, né, para juntar os ossos. Esse processo, ele é um processo de questionamento. Eu volto questionando tudo. Tudo, até eu conseguir chegar nos ossos. Agora, Reconstrução. Um processo de reconstrução, reconstrução estrutural. E aí, vamos lá, que bom, a vida é cíclica. Que bom. e eu gosto muito de uma frase, né? Eu sou uma pessoa muito realista, mesmo trabalhando com yoga, parece que é uma coisa muito positivista e tal. Não que eu seja negativa, né? Mas eu sou muito realista em tudo. Eu trabalho com uma frase que, pra mim mesmo, que é: o melhor dia da minha vida eu ainda não vivi. Porque existe algo lá na frente. Porque eu não sei o que é o melhor. Eu não consigo imaginar qual é o dia mais feliz da minha vida. Eu já vivi dias muito felizes, já vivi coisas muito boas. Mas o melhor da minha vida inteira ainda tá lá na frente, tá no futuro. Então sempre existe algo que eu não. Que nessa. Porque quando eu olho para o passado, eu vivi coisas que eu não ia imaginar que eram possíveis, o que eram para mim,
ou que eram capazes de me fazer feliz, né? Eu lá com 12 anos sonhando em me casar e ser feliz com o príncipe encantado, eu ia imaginar que morar com 2 gatos ia ser felicidade? Era inimaginável para Carol de 2 anos a felicidade em morar sozinha com 2 gatos. E hoje, então, o dia feliz que eu estou vivendo hoje era impossível ser sonhado e imaginado na minha cabecinha de 12, talvez de 18 anos ainda. Então vai ter algo lá na Carol de 60 anos que a Carol de 34 não consegue imaginar como felicidade. E é isso. Se existem coisas totalmente diferentes do que eu vejo como boas para mim hoje, se eu me permitir viver coisas diferentes, buscar algo novo, aprender constantemente, me questionar, né? E não entender que eu só vivi 30 anos da minha vida e eu já sei quem eu sou, já tá tudo definido, é para sempre, é isso aqui para sempre, é mais disso por mais 2 vidas, até os 90 anos vai ser igual, é mais 30, né? Ou se eu cheguei aos 50, na metade da vida, porque o ser humano tá vivendo mais de 100 anos já, então nossa geração vai viver, né? Se a gente for pensar assim, né? Numa coisa mais mais cronológica. Cheguei na metade da vida, tá definido, eu com 50 anos, é isso? E aí, Já, acabou? já não tem nenhuma outra sensação que eu vou sentir, um outro sentimento que eu vou sentir, uma outra coisa que eu vou aprender. O dia mais feliz da minha vida tá no futuro. Não tá no... Tem dias incríveis no meu passado, mas o mais incrível ainda tá no futuro. Legal. Só que eu vou lá, uma hora eu vou viver ele, eu vou falar, olha, gente, isso aqui é muito legal. Que legal isso aqui. E eu nem sabia que isso existia. Que legal. É bem ótima forma de encarar. Mas falou, é cíclico, é constante. Vai ter momentos muito difíceis. E talvez também o dia mais difícil da minha vida ainda não vivi. Sim. Já tanta coisa difícil, mas vai ter um mais difícil lá na frente, porque é cíclico. Novas possibilidades. E eu vou saber que naquele dia difícil, eu sei também que ele vai passar, porque outros dias difíceis já passaram. Já, nossa, teve uma vez que eu achei que realmente era o fim da minha vida, eu ia morrer. Quando sofreu pelo primeiro amor, né? Eu achei. Eu lembro eu sofrendo que eu tinha que colocar gelo no olho porque eu não conseguia parar de chorar. E meu rosto ficava muito. Eu não conseguia falar, porque o menino tinha brigado comigo. Eu tinha 13, 9 anos, 12 anos, não lembro a minha idade. O meu pai, filha, você. Meu pai ficou preocupado. E eu assim, pai, eu não consigo parar de chorar. Pergunta por que eu tô triste, por que não sei o quê. Eu começava a chorar de um jeito que eu falei, eu vou morrer. Eu falei pra ele, eu vou morrer de tanto chorar. Dá pra morrer de tanto chorar? Ele, não, ninguém morre de tanto chorar. Calma, mas eu fico colocando. Agora eu olho e dou risada. Aquilo não era sofrimento, Carolina. Mas naquele momento eu achei que eu ia morrer de tanto chorar. Aí você passa outros sofrimentos e fala, nossa, realmente aquilo nem era tanto sofrimento. Já passei sofrimentos muito piores. Então vai ter um sofrimento lá no futuro, que ele também vai existir, tá lá no futuro. E ele também depois, ele vai virar passado e eu vou falar, olha, passou. Porque aquele choro que eu tava, não conseguia mais respirar de tanto chorar, passou. E foi por causa dele que eu sou quem eu sou hoje, né? E eu consigo de uma forma amorosa e sem sofrimento e contar história, usar isso como, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso de destacar é que não é sobre o outro, é sobre você. E é sobre como você está levando isso. É como você está vendo a vida, como você está restringindo o seu mundo à existência daquela pessoa. Ali houve o que é muito normal dentro. Ai, travou. Flávia? Vamos ver se volta. Não sei se eu estou travada, se você está travada, mas esperar os minutinhos. A gente está aqui concluindo, né, o capítulo 8. Já entramos em questões. Eu gosto muito quando a gente vai concluindo o capítulo e vai vindo para essas coisas, a gente vai se identificando. Eu vou me identificando muito, trazendo, vou lembrando de várias coisas. Quando a Flávia está falando, né,
tranquilamente vai lá, você vai trazendo exemplos, porque, como ela diz, todos os personagens dos contos somos nós, né? A psicanálise traz isso, a psicanálise junguiana, principalmente. Eu não sou a protagonista do conto sempre. Eu sou a protagonista, a vilã, a coadjuvante. Todos eles são personagens da minha própria psique. E eu consigo me ver nessa história de diversas maneiras, né? Eu, quando falo, somos todos nós, tá, gente? Quando nós conseguimos nos ver nesses personagens, a gente está em processo de aprendizado, de desenvolvimento. Se eu não consigo me ver em algum desses personagens, aonde está a minha barreira? Aonde eu não estou conseguindo me ver e me observar? Aonde o que o meu olhar está direcionado só para um lado? Eu só me vejo no papel da vítima, do sofrimento. Eu não me vejo no outro papel da que acusa, daqui, né? Mas eu consigo me ver até no papel do carrasco, que corta os pés. Então, eu estou nesse mesmo processo de me observar e me perceber constantemente. Bom, Flávia, não sei se você consegue entrar, vou tentar te chamar de novo. Se você conseguir entrar, pra gente finalizar. Senão, eu vou salvar a live. E em breve ela fica lá disponível no canal do YouTube para vocês poderem rever, ver do começo, quem não pegou desde o começo. É sempre muito enriquecedor. Eu sei que tem muitos cursos por aí, com preços e tudo, para grupos de estudo desse livro. E a gente está aqui de forma voluntária fazendo isso gratuitamente. Porque a gente sabe o quanto que isso é uma questão pode dizer, tipo, de saúde pública mesmo, de bem-estar, de que todo mundo tem que ter acesso a isso. E um pouquinho que a gente pode contribuir aqui, eu sei que pode fazer muita diferença, faz diferença na minha vida e pode fazer diferença na vida de muita gente que talvez se não fosse por essa maneira de ter um livro em áudio, de ter momentos assim para gente poder falar desses assuntos, talvez não teria outra oportunidade de pensar, refletir e aprender, né? E a gente está em constante evolução. A vida está acontecendo e o melhor dia da nossa vida está lá no futuro. Então, eu vou encerrar a live e fica salva lá no YouTube. A gente continua as discussões lá no grupo do Clube do Livro, ok? Que parece que a Flávia não está conseguindo participar. Então, eu vou encerrar. As discussões continuam no Clube do Livro, lá no grupo do WhatsApp. Quem quiser entrar no link da minha bio, aqui no Instagram, tá lá, é só clicar no grupo do Clube do Livro. Você pode ir lá também, deixar suas perguntas, questionamentos. A gente continua as discussões e começaremos a escutar e a ler o capítulo 9 na próxima semana. Um beijo grande a todos. Nos vemos.